Ok, meu irmão, se você tem a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, abre comigo na carta de Tiago, por favor. Carta de Tiago. Estamos entrando no capítulo 2 de Tiago, ok? Só para te dar um pouco de contexto, para você não ficar perdido aí na leitura de Tiago. Tiago é irmão de Jesus e ele está escrevendo a pessoas as quais ele pastoreou por um tempo, mas que foram perseguidas em Jerusalém e por causa da perseguição tiveram que fugir de Jerusalém e se espalhar por toda a terra conhecida da época, por diversos lugares, chamado de dispersão. E então Tiago está escrevendo para esses irmãos que estão passando por profunda provação para instruir esses irmãos de como eles podem viver a fé deles, como eles podem colocar em prática a fé que eles têm, mesmo em meio às maiores dificuldades da vida. Ok? Tranquilo? Essa é o contexto de Tiago. Então, se você tem aí, nós vamos ler agora e estudarmos Tiago capítulo 2, dos versos 1 a 13. Tiago 2, versos 1 a 13. Você vai ver que ele vai ser extremamente prático, com como a nossa fé, aquilo que a gente crê, precisa mudar a maneira como a gente vive. Tiago 2, de 1 a 13. Ouça com fé a palavra de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou então sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante aqui da Tua palavra, Deus. Senhor, nós nos chegamos submissos a ela, Deus, reconhecendo que ela é autoridade sobre nossas vidas. Mas mais do que isso, Deus, nós nos chegamos reconhecendo de que através dela, ela é um meio de graça que o Senhor usa para transformar as nossas vidas. Pai, por isso eu suplico, meu Deus, que o Senhor venha corrigir nossas percepções equivocadas sobre a vida. Que o Teu Santo Espírito use a Tua palavra para nos moldar de acordo com a Tua vontade, Deus. Eu quero suplicar, Deus,
que nós saiamos daqui transformados. Que se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não te conhece como Senhor, como Salvador da vida dele, que essa possa ser a noite, Deus, de salvação. E para aqueles que já te conhecem, Deus, que nós possamos ser confrontados pelos padrões pecaminosos que ainda existem no nosso coração. Que nós possamos perceber que a fé que nós professamos ter precisa ser vivida, praticada, precisa transbordar em uma vida transformada pela graça de Deus. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. É em nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém. Queridos, o apóstolo Tiago, ele começa essa carta com um imperativo, uma ordem muito clara. Ele começa o capítulo, quer dizer, dizendo de forma bastante clara: meus amados irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, e aí vem uma ordem: não façam diferença entre as pessoas. Não façam diferença entre as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em pensar que alguém não consegue entender essa ordem. É uma ordem bastante clara, não é? Não tem muito o que explicar. Não façam diferença entre as pessoas. Mas o apóstolo Tiago conhece a mim e a você, e ele sabe que eu e você facilmente conseguimos diminuir os mandamentos de Deus até algumas coisas que fiquem mais fáceis da gente achar que nós estamos cumprindo. Por isso ele faz questão de deixar claro o que ele quer dizer com isso. O que significa não fazer diferença entre as pessoas. E está aí, logo no final do versículo 1. Ele diz: fazer diferenças entre as pessoas é tratar essas pessoas com parcialidade. Essa palavrinha parcialidade, ela é uma palavrinha muito interessante, porque ela significa literalmente receber a face. Receber a face. O que Tiago está dizendo aqui é: queridos, não façam diferença entre as pessoas, recebendo as pessoas de acordo com a face delas, de acordo com a aparência delas. Tiago está dando uma ordem muito clara, está dando uma ordem muito explícita, dizendo: não tratem pessoas de modo diferente, baseado no exterior, baseado no estereótipo, baseado em qualquer coisa que não seja o coração dessas pessoas. Não recebam a face. Essa é a ideia que Tiago está trazendo. Mas Tiago é extremamente prático. Ele quer deixar claro para mim e para você como isso funciona no meu e no seu viver. E então ele traz uma suposição, ele traz um exemplo. E nesse exemplo que ele traz, ele quer nos ensinar algumas coisas. Ele quer nos mostrar de forma clara o que eu e você muitas vezes fazemos e como eu e você muitas vezes aplicamos de forma errada o que Tiago está falando aqui, ou seja, desobedecemos o que ele está falando. E então a suposição que ele traz no versículo 2 é a seguinte: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas. Agora, vamos trazer isso para o nosso contexto. Suponham que vocês estão todos lá fora e chega alguém dirigindo uma BMW, ok? E o cara chega na BMW dele, ou naquele carro lá. Ontem eu estava em Goiânia com o Saulo, ele viu um carro lá e ficou todo doido lá. Vamos dizer que aquele carro esportivo que ele falou assim: eu já usei esse carro no Need for Speed. O único lugar. Mas suponham que tá um carro daqueles, não é? Em que chega o cara lá e ele para aquele carro ali que você tem até medo de parar o teu carro do lado. Ok? Mas não chega só ele na igreja. Juntamente com ele, chega também um pobre, com roupas velhas e sujas. Tiago está sendo prático aqui ou não? Extremamente prático. Chegaram duas pessoas na igreja, alguém extremamente rico e uma pessoa pobre. Não apenas pobre, essa pessoa, ela ainda além de ser pobre, ela cheira mal, porque uma pessoa com roupas velhas e sujas cheira mal, diferente daquele ditado que diz que nós é pobre, mas é limpinho. Essa pessoa aqui não era, não é? Essa pessoa aqui não era.
E aí Tiago vai dizer, se isso acontecer, e vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, olha, vem cá, tem um trono para você aqui, né? Tem um assento para você aqui, especial, senta aqui no primeiro lugar. Quem que está lá no primeiro lugar? Não, tira a dona Josefina de lá, dá um jeito, fala que está precisando dela lá no berçário, porque aquele lugar lá é para o rico que chegou. E ao mesmo tempo disserem ao pobre, você, olha, lá atrás tem um lugar, fica lá em pé, cabe você em pé ali. Ou então, se você quiser, senta aqui, onde eu coloco os meus pés. E aí, Tiago faz uma pergunta, que como toda pergunta, muitas vezes ela é mais profunda e ela penetra mais fundo em nós do que qualquer acusação. A pergunta de Tiago é, se vocês fizerem isso, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. E aí, aqui tem algumas coisas que a gente precisa ver. Aqui tem algumas coisas que a gente precisa entender do que Tiago está falando. Fazendo julgamentos com critérios errados. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, quando eu e você tratamos as pessoas com base na aparência exterior delas, e aqui não é só uma questão de quanto a pessoa tem de dinheiro ou não, é qualquer coisa exterior. Às vezes ela tem alguma coisa que te interessa, porque ela trabalha num lugar onde ela pode te ajudar a conseguir uma vaga. Ou ela tem muitos conhecidos na cidade, isso vai ser bom para você, no seu negócio, e você trata ela de uma maneira diferente. Tiago está falando, se você tratar pessoas com base no que é exterior, você vai estar se colocando no lugar do único que tem o direito de exercer juízo. Só existe um juiz. E quando eu e você tratamos pessoas com base no exterior delas, nós estamos nos colocando no lugar do próprio Deus. Do próprio Deus. Nós nos assentamos no trono do juiz. E nós dizemos agora, quem julga a causa e a situação sou eu. Baseado na sua aparência. E Tiago conclui esse pensamento dizendo que além de nós nos assentarmos no lugar de Deus, que é o juiz, nós fazemos o julgamento com critérios errados. Com critérios errados. É como aquele juiz que vai julgar uma pessoa que cometeu um homicídio e ele julga essa pessoa com o Código Civil. Leonora, nossa doutora, advogada, consultora de assuntos jurídicos, não é o Código Civil que deve ser usado, é o Código Penal. Ele cometeu um crime, é Código Penal. Tiago está dizendo, se você julga, se você trata as pessoas com base na aparência delas, no exterior delas, você está usando o critério errado para julgar as pessoas. E mais para frente nós vamos ver então qual deveria ser o critério para julgar as pessoas, ok? Mas por hora, o que eu e você precisamos entender? Que Tiago tem uma ordem muito clara para mim e para você. Que Tiago tem uma ordem muito clara para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não tratamos as pessoas com base no exterior, com base no saldo bancário, com base no carro que a pessoa tem, com base no quanto essa pessoa é capaz de ofertar ou dizimar na igreja. Nós não tratamos essa pessoa se ela é bonita, se ela é feia. Nós não tratamos as pessoas com base em se ela nasceu no mesmo estado que você ou não, se ela tem os mesmos gostos que você ou não. Nós tratamos as pessoas da mesma forma. Antes de eu aplicar isso, algumas coisas que a gente precisa entender. Isso não significa que você é proibido de ter afinidades com algumas pessoas mais do que você tem com outras. Alguém aqui é capaz de dizer, eu sou amigo igual de todo mundo aqui na igreja? Todo mundo tem o mesmo nível de acesso na minha vida. Todo mundo... Não existe isso. Nós temos níveis de afinidades diferentes, que vão gerar níveis de amizades diferentes. Mas isso não pode se refletir na maneira como nós tratamos as pessoas aqui na igreja.
e muito menos isso pode ser usado como base para definir como nós recebemos visitantes que chegam aqui na igreja. Ok? Mas vamos aplicar isso aqui um pouquinho. Ano de eleição, não é? 2018. E se você segue alguns políticos nas redes sociais, você já viu que eles já estão a todo vapor, arrependidos, pedindo perdão e buscando o Senhor Jesus Cristo, visitando igrejas evangélicas. Não é isso? Porque eles se arrependeram e eles amam o Senhor Jesus. É por isso? Não. É porque eles querem o seu voto. E o que acontece quando eles vão nas igrejas? Deputado, mas que alegria receber o Senhor aqui. Por favor, olha aqui, não, ó, esse trono aqui é para o deputado. Ele não é deputado ainda, ele é só candidato a deputado. Mas já chama ele de quê? De deputado. Mas e o Joãozinho? O Joãozinho que está na igreja, servindo, amando o Senhor. Ah não, o Joãozinho senta em qualquer lugar. Queridos, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E o que eu quero dizer aqui, antes de mais nada, é, por favor, se um dia você chegar aqui na igreja, nós estivermos num culto público, e tiver um político aqui, e falar, por favor, vem cá e dirige algumas palavras à nossa igreja, me interna. E se eu não aceitar ser internado, me demite. Porque isso é tratar as pessoas com parcialidade. Isso é receber a face, como o Tiago está dizendo. Isso é inadmissível no corpo de Cristo. O púlpito, ele existe para ser usado para pregar a palavra de Deus, não para fazer propaganda de homens. Ok? Então essa é a primeira coisa. Mas tem outras aplicações aqui. Por exemplo, eu acho improvável que esse relato que Tiago coloca aqui como suposição aconteça nos nossos dias, no nosso meio. Acho muito improvável que alguém veja um cara rico chegando e diga assim, não, ó, para você aqui, senta no primeiro lugar. E veja um cara pobre e fala assim, não, você fica em pé aí atrás. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não vai acontecer no nosso meio. E eu acho que não acontece isso no nosso meio. Mas acontece parcialidade, discriminação de outras formas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. São apresentados os visitantes. Tem pessoas chegando na igreja, mas acaba o culto e você está mais preocupado em ir bater papo com os seus amigos, você está mais preocupado em ir conversar com pessoas que talvez possam conseguir um network para você, possam conseguir um emprego, possam ser, do que ir atrás das pessoas que estão nos visitando. E que você pode ir lá, conhecê-las, amá-las, saber como servi-las. Você está tratando com parcialidade. Você está preferindo aqueles que você já conhece, em troca daqueles que você ainda não conhece. Quando visitantes vêm aqui, vez após vez, e você não sabe quem é, você não sabe o nome, você nunca perguntou quem é essa pessoa, você está tratando com parcialidade. Você está literalmente ignorando essa pessoa. E aí, Tiago, queridos, a partir do versículo 5, ele vai nos dar 3 motivos porque eu e você não devemos agir assim. 3 motivos porque eu e você não devemos tratar as pessoas com parcialidade. 3 motivos porque eu e você não devemos tratar as pessoas com base na aparência, na face delas, no que elas têm para te oferecer, ou pelo menos que você acha que elas têm para te oferecer. O primeiro motivo está no versículo 5. Ele diz assim, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Primeiro motivo porque eu e você não devemos tratar as pessoas com parcialidade, não devemos tratar as pessoas com base no que elas têm ou não têm, no fato de elas serem ricas ou serem pobres, é porque o próprio Deus escolheu adotar pessoas que são pobres. Pessoas que são pobres. Agora entenda o que está acontecendo aqui. Existe uma perversão desse texto usado pelo Evangelho da Prosperidade,
que vai dizer o seguinte, que Tiago está dizendo que Deus só salva pobre, e que pobre automaticamente está salvo simplesmente pelo fato de ser pobre. Queridos, não é isso que o apóstolo Tiago está ensinando. Não é isso. Tiago está ensinando que entre aqueles a quem Deus escolheu também existem pessoas que são pobres. Tiago está querendo dizer, o próprio Deus não rejeitou pessoas simplesmente pelo fato delas serem pobres. Antes, o próprio Deus escolheu essas pessoas para que essas pessoas se tornassem filhos dele. Não é isso que um herdeiro é? Um herdeiro do reino precisa ser o quê? Um filho do rei. Se ele não for filho do rei, ele não é herdeiro do reino. Tiago está dizendo, o próprio Deus escolheu pessoas pobres para serem herdeiros do reino, para serem filhos do rei. Como ousam vocês desprezarem aqueles a quem o próprio Deus, que é dono de todas as coisas, escolheu e amou? Essa é a primeira razão. Essa é a primeira razão. É uma razão que tem a ver com a doutrina da eleição, que tem a ver com a doutrina da salvação. Deus escolheu pessoas que são pobres para serem salvas, para serem transformadas, para serem adotadas como seus filhos amados. Mas tem um outro motivo que o Tiago alista a partir do versículo 6. Primeiro ele faz uma acusação e uma afirmação no versículo 6. Ele diz, mas vocês têm desprezado o pobre. É uma afirmação que ele está fazendo para a igreja, quem ele escreve. Deus os escolheu, mas vocês os têm desprezado. E aí ele parte para o segundo argumento do porquê a gente não deve fazer isso. E o segundo argumento de Tiago é porque não faz o menor sentido. Ele diz assim, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? E aqui a gente precisa entender uma coisa. De novo, Tiago não está dizendo que todo rico oprime o pobre. Não é isso. Tiago está dizendo que na situação que estava acontecendo naquela igreja, eram os ricos que estavam oprimindo os cristãos. Ok? E ele está dizendo assim, esses caras oprimem vocês, esses caras zombam do Cristo que foi colocado o nome sobre vocês, porque não é esse o nome que vocês carregam, cristãos? Não é? Eles zombam, eles difamam o bom nome de Cristo, mas quando eles entram na igreja, o que vocês fazem? Estendem tapete vermelho para eles. E aqui de novo eu tenho que voltar para a ilustração e a aplicação do político. Nossos governantes nos esfolam por 4 anos. E depois de 4 anos nos esfolando, o que as pessoas fazem por aí? Trazem eles para dentro da igreja para falar mentira para o povo ser enganado e votar neles de novo. Tiago está dizendo, mas caramba, não são esses caras que estão oprimindo vocês? Não são essas pessoas que estão zombando e difamando o bom nome? Não são eles que levam vocês para os tribunais? Não faz sentido nenhum vocês tratarem os ricos com parcialidade, em detrimento dos pobres. O primeiro motivo por que nós não devemos fazer isso é a doutrina da eleição e da salvação. O segundo motivo tem a ver com simples lógica. Para de ser bobo. Para de tratar as pessoas achando que você vai conseguir conquistar o favor delas. Depois elas vão te prejudicar. Não faça isso. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, Tiago coloca a partir do versículo 8. Ele diz assim, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
terceiro motivo porque nós não devemos agir com parcialidade para com as pessoas é porque fazendo isso nós estaremos indo contra a lei de Deus. E aqui a gente precisa entender um pouco sobre essa lei de Deus. No versículo 8 ele fala da lei do reino. O que é uma lei do reino? O que é uma estrada real? O que é uma estrada real? É uma estrada que pertence ao rei. A lei do reino é a lei que pertence ao rei. E quando eu e você, nós quebramos essa lei, quando eu e você tratamos as pessoas com parcialidade, baseado no exterior delas, baseado na condição financeira delas, baseado no que a gente acha que elas têm para nos oferecer, eu e você estamos quebrando a lei do Senhor Jesus, que diz que nós deveríamos tratar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando quiseram pegar Jesus, perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Jesus. Esse é o ensinamento de Jesus. Essa é a lei do reino. E quando eu e você que nos chamamos cidadãos do reino, nós não tratamos os outros como nós gostaríamos de ser tratados, mas nós tratamos os outros com parcialidade, baseado no que eles têm para nos oferecer, nós estamos quebrando a lei do reino. Nós estamos quebrando a lei de Jesus. E Tiago está dizendo, você pode obedecer toda a lei. Se você quebrar uma, você vai se tornar culpado de ter quebrado toda a lei. Por quê? Por quê? Por que se eu desobedecer uma lei, eu vou ser culpado de quebrar a lei inteira? A resposta está no versículo 8, quando ele diz que essa lei é a lei do reino, ou seja, ela é a lei do rei, e ela também está no versículo 11, quando ele diz, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Porque o que unifica a lei, não é a lei em si, mas é que a lei foi dada por alguém. Essa lei foi dada por Deus. E quando eu e você, nós quebramos um aspecto da lei, nós nos tornamos desobedientes a Deus, porque foi Deus quem deu todos os aspectos da lei. E ao quebrarmos um, nós nos tornamos culpados de termos desobedecido a Deus, de uma forma geral. Pois foi Ele quem disse, não adulterarás, e também disse, não matarás. Se você não cometer adultério, mas cometer assassinato, você se torna transgressor da lei. Pastor, nunca cometi nenhum dos dois. Deixa eu te contar uma coisa, muito provavelmente Tiago está olhando para as bem-aventuranças, está olhando para o fato de quando Cristo disse, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se alguém odiar o seu irmão no seu coração, já o matou. E Tiago está aplicando isso aqui, dizendo, quando você olha para o pobre e diz, senta aqui no estrado do meu pé, sabe o que você está fazendo? Você está odiando esse pobre, como consequência disso você está matando, você é um assassino, você é um transgressor da lei. Por que eu e você não devemos tratar as pessoas com parcialidade? Porque o próprio Deus também escolheu os pobres. Porque não faz sentido algum, visto que são os ricos que oprimem, nessa circunstância aqui. E terceiro, porque é lei de Deus. Porque Deus nos mandou amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu não quero ficar apenas no porquê, porque Tiago não fica apenas no porquê. Tiago também nos dá 3 motivos que nos capacitam no como eu e você podemos obedecer esses mandamentos. E o primeiro deles está lá no começo, no versículo 1. Ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus. Como que eu e você podemos obedecer o mandamento de não fazer diferença entre as pessoas? De não tratar as pessoas com parcialidade? Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos entender e precisamos procurar e precisamos nos satisfazer com a glória perfeita e completa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Sabe por que que eu e você tratamos os ricos com parcialidade em relação aos pobres? Porque eu e você temos sede por glória. Nós queremos coisas que são maiores do que nós. Nós queremos algo que nos preencha. E nós olhamos para o rico como algo, ou como uma possibilidade de encontrarmos algo nele que preenche o vazio do nosso coração. Sabe como eu e você vamos poder vencer isso? Nos satisfazendo naquele que é o Senhor da glória, naquele que é o dono de toda a glória, entendendo que em Cristo nós já temos toda a glória que o meu e o seu coração anseia, busca. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é o Senhor da glória. É só assim que nós vamos parar de olhar para os ricos, ou para alguém que tem algo a nos oferecer, como alguém a ser usado para satisfazer o nosso desejo por glória. Ou eu e você tratamos com parcialidade os ricos à toa, sem querer nada em troca. Ora, não sejamos falsos. Sempre que eu e você tratamos alguém com diferença, com parcialidade, lá no fundo nós estamos fazendo isso, porque nós nutrimos uma expectativa de que aquela pessoa vai ser capaz de fazer algo por nós. E de alguma forma esse algo que ela vai fazer vai suprir essa sede por glória que eu e você temos. Tiago está dizendo, como crentes, como pessoas que colocaram a sua confiança, a sua fé no Senhor Jesus, o Senhor da glória, vocês não precisam mais tratar as pessoas com parcialidade. Vocês já deveriam estar satisfeitos em Jesus. Ele deveria ser tudo o que vocês precisam. E assim vocês não precisariam buscar nada nos outros. E aí eu e você estaríamos livres para parar de usar as pessoas e começar a amar as pessoas. Porque Deus fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, e não o contrário. Então, primeira maneira como eu e você podemos nos fortalecer e encontrar poder e capacidade para obedecer esse mandamento, é meditando no fato de que o nosso Senhor, Ele é o Senhor da glória, e nele nós já temos toda a glória que o nosso coração anseia. Tem outras fontes de poder aqui. Versículo 12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Nós vamos ser julgados, e aqui existem duas coisas, dois poderes para nos capacitar a obedecer à lei de Deus. O primeiro é a realidade de que nós vamos ser julgados. Nós um dia teremos que estar diante de Deus, e um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus de todas as nossas palavras, ações e pensamentos. Nós vamos prestar contas disso diante de Deus. E eu acho que pensar sobre isso, meditar sobre esse fato, é capacitador suficiente para nos fazer não querer tratar os outros com imparcialidade, com diferença. Mas Tiago vai além. Ele nos lembra de que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, queridos, que eu e você não seremos julgados pela lei para sermos condenados. Porque, como diz o apóstolo Paulo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação. Nós não seremos condenados. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo, para ver o que vai sobrar, ou se vai queimar tudo como palha. Tiago está dizendo, vocês vão ser julgados sim, mas se vocês estão em Cristo, o juízo pelo qual vocês vão passar não é um juízo para condenação. Desta forma, a ordem de Deus para vocês não é para condená-los, mas a lei de Deus para vocês é uma lei que traz liberdade. Ou você acha que uma pessoa que trata os outros com parcialidade, uma pessoa, estou tentando achar uma expressão melhor do que aquela expressão que você sabe, daquela pessoa que só fica elogiando, tratando bem as pessoas e tudo mais, porque ela tem interesses espúrios. Você acha que isso é ser livre? Isso não é ser livre. Isso é ser escravo da opinião dos outros. Isso é ter que ficar o tempo inteiro agradando os outros para tentar conseguir alguma migalha de glória.
a lei da liberdade é não tratar os outros desta forma e ser livre para não tratar os outros dessa forma, porque nós já encontramos em Cristo tudo o que nós precisávamos. Porque Cristo já cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Sabe como você pode encontrar poder para obedecer essa ordem? Meditando no fato de que Jesus é o Senhor da glória. Meditando no fato de que eu e você seremos julgados, mas seremos julgados pela lei da liberdade. E terceiro, versículo 13. Nos alegrando na misericórdia de Deus. Versículo 13 diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. E se você abrir sua Bíblia lá em Mateus 18, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso daqui. Quando ele conta aquela parábola sobre aquele servo que devia 200.000 anos de salário para o seu senhor, e o Senhor o perdoa, e depois ele encontra alguém que devia para ele 20 dias de trabalho. E ele esgana aquela pessoa e fala para aquela pessoa: você tem que me pagar, você tem que me pagar. Lembra dessa parábola de Mateus 18? O que Jesus diz? Abre lá, vai lá em Mateus 18 comigo. O que o rei que perdoou os 200 anos de salário atrasado diz para o servo que não perdoou o seu conservo? Mateus 18, versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui a história dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Sabe o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo exatamente o que Jesus disse aqui. Se você não trata as pessoas com misericórdia, lembra que eu falei que nós íamos voltar para qual que era o critério? Lembra no versículo 4, que ele diz que nós fazemos julgamentos com critérios errados, lembra disso? E eu disse que a gente ia voltar para qual é o critério? O critério é a misericórdia com que Deus tratou a mim e a você. Esse é o único critério. O único critério com que eu e você podemos julgar os outros é o critério da misericórdia com que Deus tratou a mim e a você. E Tiago está dizendo: porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Português claro de Tiago é o seguinte: se você trata as pessoas com parcialidade, se você julga as pessoas com base na aparência, ao invés de usar de misericórdia para elas, isso significa que você nunca de fato usufruiu e experimentou da misericórdia de Deus. Você estava se enganando. Você acha que você conhece a Cristo, mas você nunca de fato foi transformado por Ele. Porque aqueles que creem e se perguntam: e agora? Eles aprendem que agora que eles creem, eles precisam mudar a maneira como eles tratam os outros. Não pode ser mais com base na aparência. Não pode ser mais com base no que as pessoas têm a oferecer. Tem que ser com base na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos meditar nessa misericórdia. Mas nós também precisamos meditar, como Tiago termina dizendo, no fato de que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Queridos, essa palavrinha misericórdia, que está aí, ela é a mesma palavrinha que é usada na versão grega do Antigo Testamento, para traduzir aquela palavrinha que eu amo e que eu gosto de falar para os irmãos aqui, aquela palavrinha Hesed. Lembra dela? O amor leal de Deus. Lembra dela? O amor da aliança. O amor que faz com que Deus trate aqueles que estão numa aliança com Ele de maneira bondosa e misericordiosa, mesmo quando eu e você quebramos a aliança. Lembra dessa palavrinha? É a mesma palavrinha que aparece aqui. Lembra daquele texto de Lamentações, capítulo 3, 22, onde diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos ou consumidos? É essa palavrinha aqui. É essa palavrinha. Tiago está dizendo: lembra do fato de que você só não foi destruído,
você só não foi aniquilado, você só não foi consumido pela justa e santa ira de Deus por um motivo. Qual é o motivo? A misericórdia de Deus, o amor leal de Deus para comigo e para com você, que é a única causa de nós não sermos consumidos. É nisso que eu e você precisamos nos alegrar e precisamos estar satisfeitos. É nessa misericórdia de Deus que precisa tomar o nosso ser, nos encher de alegria e nos fazer suficientes e plenos a ponto de nós não querermos buscar nada nos outros. E quando nós não tivermos mais nada para buscar nos outros, nós vamos ser livres para tratar todo mundo igual, para amar todo mundo igual e parar de usar as pessoas para o nosso próprio benefício. É só a misericórdia que triunfa sobre o juízo. É só a misericórdia que nos impede de sermos aniquilados e destruídos por Deus. Quem eu e você pensamos que somos? Quem eu e você pensamos que somos, tratando os outros de acordo com o que eles têm? E se Deus nos tratasse assim? E se Deus nos tratasse de acordo com a nossa aparência, de acordo com as nossas obras, de acordo com o nosso exterior? Nós seríamos destruídos, aniquilados. Mas Deus nos trata de acordo com a sua misericórdia. Misericórdia significa não dar o que nós merecemos. Ele não nos dá o que nós merecemos. Mas para aqueles que estão em Cristo, Ele derrama amor, Ele derrama graça. Quando eu e você merecemos ira e juízo, mas Ele derramou ira e juízo sobre o Filho dEle, para que Ele pudesse derramar graça e amor sobre pecadores como eu e você. E como é que eu e você estamos tratando as pessoas? Com base na aparência delas? Com base no que elas têm a nos oferecer? Para fazer um network, para de repente conseguir um emprego melhor? Para ela conseguir um benefício para mim? Tratando os políticos bem, porque de repente eles podem conseguir alguma coisa para a nossa igreja, para a nossa denominação? Isso é barganha. Isso é barganhar com o nome de Deus. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso com políticos, nós não precisamos fazer isso uns com os outros. Porque Deus já nos deu em Cristo, o Senhor da glória, tudo o que eu e você precisamos para a vida e para a piedade. Queridos, meu irmão, minha irmã, é só quando eu e você estivermos completamente satisfeitos na glória de Deus, completamente satisfeitos nas misericórdias que o Senhor derrama todas as manhãs sobre nós, é que nós vamos ser verdadeiramente livres para amarmos o próximo como a nós mesmos e pararmos de tratar as pessoas com parcialidade, de acordo com a face. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus tenha misericórdia de nós. Se você está aqui nos visitando hoje e você ainda não conhece essa misericórdia, se você está aqui nos visitando hoje e você ainda não está em Cristo, você ainda está procurando essa glória nas coisas criadas, você ainda está procurando alguma coisa, um emprego, um relacionamento, uma posição, um nível social que satisfaça o seu coração, deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, nada será capaz de satisfazer o vazio do seu coração. Nada na criação tem glória suficiente para satisfazer o seu anseio por glória. Só o Senhor Jesus Cristo, o Criador, é capaz de satisfazer o seu anseio por glória. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não experimentou Jesus Cristo, eu quero te convidar nessa noite, falar para Deus: Deus, eu tenho buscado glória em tantas coisas, eu tenho buscado glória em tantas circunstâncias, eu tenho me iludido achando que se eu alcançar tal situação, se eu tiver tal relacionamento, aí sim a minha vida vai ter sentido. E Deus, eu confesso que às vezes eu tenho usado pessoas e tratado pessoas com parcialidade por causa do meu anseio por glória, porque eu acho que eu vou conseguir glória nas coisas criadas. Deus me perdoa, e eu creio em Jesus. Eu me arrependo disso, eu creio que só Ele pode preencher o meu vazio e satisfazer o meu anseio por glória. Se você nunca fez isso, eu quero te convidar a falar isso para Deus nessa noite. Você não precisa me contar, você não precisa vir aqui na frente, você não precisa levantar a mão.
Você só precisa falar isso para Deus. Fala: Deus, eu tenho buscado no lugar errado. Deus, eu tenho buscado essa glória, essa satisfação na bebida, eu tenho buscado essa glória, essa satisfação nas drogas, eu tenho buscado essa glória, essa satisfação no sexo, eu tenho buscado essa glória, essa satisfação numa carreira de sucesso, num corpo saudável, que eu consiga controlar a minha saúde, eu tenho buscado essa satisfação num casamento, no ideal de um casamento perfeito, no ideal de uma família perfeita. Deus, eu me arrependo, Deus, e eu creio que eu só posso encontrar essa glória, essa satisfação no Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar pelos meus pecados. Fala isso para Deus. Se você nunca fez isso, fala isso hoje para Deus. E se você já fez isso, se você já conhece esse Senhor da glória, mas você ainda tem sido iludido por essas glórias pequenas, passageiras, incapazes, imperfeitas, olhe para a cruz do Senhor Jesus. Encontre nela o Senhor da glória, encontre nela a misericórdia, que é a causa de você não ser consumido. Se satisfaça mais uma vez nela, e peça a Deus: Deus, me ajuda. Senhor Deus, me ajuda. Me perdoa porque eu tenho usado pessoas, eu tenho tratado pessoas com parcialidade, eu tenho tratado pessoas de acordo com o que eu penso que elas podem me dar, que elas podem me ajudar. Eu tenho usado pessoas, Deus, me perdoa, me perdoa, me ajuda a estar tão satisfeito com a Tua glória, com a Tua misericórdia, que eu nunca mais venha a usar ninguém, mas eu seja apenas um instrumento do Senhor, para amar todos os meus próximos, como eu amo a mim mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que nós possamos ser conhecidos como uma igreja que ama o próximo, porque ela está completamente tomada, satisfeita pela glória do Senhor Jesus Cristo e pela misericórdia que Deus derramou em nossas vidas. Que nós possamos ser conhecidos dessa forma. Nós vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que nós somos tão pecadores, tão falhos, tão incapazes, reconhecendo que virou mexeu, Deus, a gente se pega tratando pessoas que a gente acha que podem fazer alguma coisa para a gente de uma maneira um pouco melhor, e desprezando aquelas pessoas que a gente acha que não tem nada para oferecer para a gente, que muitas vezes isso é tolice, na verdade muitas delas têm muito mais para nos oferecer. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Peço que o Senhor nos revele a beleza, a grandeza, a profundidade da Tua glória, revelada no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ver a Tua glória como ela de fato é. Que nós possamos estar completamente satisfeitos no Senhor, na Tua misericórdia, no Teu poder, no Teu amor. E que então, Deus, nós possamos ser livres pela lei da liberdade, para amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós não conseguimos. Nós confessamos que nós não conseguimos. Por favor, nos capacita com Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.